Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 51. Esse vai ser o texto que vai nos preparar para o momento do sacramento da ceia do Senhor. Salmo 51. Diz assim o salmista, nas palavras de Davi: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me totalmente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que serás considerado justo quando falares e puro quando julgares. Eis que fui gerado na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te alegro na verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e tornarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que os ossos que esmagaste exultem. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te agrada de sacrifícios, senão eu os ofereceria. Não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios a Deus consistem em um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, de acordo com a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de nos achegarmos até a tua santa palavra e para sermos confrontados, edificados, exortados para o louvor da tua glória, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque tudo o que esse salmo fala aqui aponta para o teu Filho, nosso Redentor. Te agradecemos, Senhor, porque o Espírito Santo
que também intercede por nós, ilumina, prepara os nossos corações e as nossas mentes para recebermos a Tua palavra. Abençoe o Teu povo, Senhor, que Tu trouxeste neste lugar, neste dia, para o encontro contigo, para ouvirmos, Senhor, a Tua santa palavra e sermos aqui edificados com a certeza que o Senhor falou aos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes do que a Tua palavra tem a nos ensinar nesta noite. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, o Salmo 51 é um dos 7 salmos penitenciais. Ele foi escrito por Davi após o episódio do seu pecado com Batseba, quando foi confrontado pelo profeta Natan. Este é um dos textos mais profundos sobre arrependimento genuíno e confissão diante de Deus. Na tradição da Igreja Reformada, especialmente em ocasiões da ceia do Senhor, a ênfase é dupla. Examine-se a si mesmo e confiar no perdão gracioso de Cristo Jesus. O Salmo 51 nos conduz a este movimento da confissão, da culpa, à esperança na graça de Deus. O Salmo 51 trata da oração de um pecador quebrantado, consciente de sua culpa e totalmente dependente da graça de Deus. Este salmo está dividido em 3 partes. Os versos de 1 a 6, Davi reconhece a gravidade do seu pecado. Nos versos 7 a 9, Davi suplica por purificação. Nos versos 10 a 19, Davi pede renovação interior pelo Espírito e promete viver em obediência e testemunho. Este salmo não aponta apenas para o perdão do pecado em geral, mas para a obra expiatória que seria plenamente realizada em Cristo Jesus. Feitas essas considerações, meus queridos irmãos, vamos então para o tema e para a explicação do texto. O tema que eu quero falar com os irmãos nesta noite é purificados pelo sangue de Cristo para participarmos da mesa do Senhor. Purificados pelo sangue de Cristo para participarmos da mesa do Senhor. O primeiro ponto, meu irmão, minha irmã, que eu quero destacar aqui é o reconhecimento do pecado, que está aí nos versos de 1 a 6, que Davi diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me totalmente da minha iniquidade e purifique-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que serás considerado justo quando falares
e puro quando julgares. Eis que fui gerado na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te alegra na verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Percebam, meus irmãos, que Davi não tenta justificar-se. Ele confessa: pequei contra ti somente. O cristianismo bíblico sempre ensinou que o pecado é, antes de tudo, contra Deus e merece sua justa condenação. É o que o apóstolo Paulo, em Romanos 3, 23, vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, estamos em culto de ceia do Senhor. E antes de participarmos da ceia do Senhor, somos chamados a olhar para dentro, reconhecer nossa indignidade e confessar que nada podemos oferecer a Deus além da nossa culpa. Porque é isso que Davi faz. Ele diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, lava-me totalmente da minha iniquidade. Davi, logo após ser admoestado pelo profeta Natã, faz o que cabe todo homem que busca o Senhor ao se ver em pecado: reconhecer o seu erro, em lugar de racionalizar a situação ou inventar desculpas para fingir que não pecou. Ao dizer que pecou somente contra Deus, a ideia não é sugerir que não pecou contra Batseba ou contra Urias, o marido de Batseba. A intenção, meus irmãos, é mostrar que os seus atos de pecado feriram primeiro o seu relacionamento com Deus. É por isso que Davi faz essa confissão. Meus irmãos, ouçam o que eu vou te dizer. O pecado é pecado porque Deus é santo e contrário ao mal. Isso desarma qualquer pessoa que peque contra outrem ou que mantenha mágoas dos irmãos, que ao mesmo tempo queira afirmar que mantém sua comunhão com Deus. Davi desiste de se defender desse modo falso, porque ao ser acusado de pecado, ele se lembra que sua pecaminosidade não pode ser negada, visto que a tem desde o nascimento, porque é isso que ele diz aí no verso 5: eis que fui gerado na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Meu irmão, minha irmã, nós estamos diante de um texto extremamente profundo, onde Davi aqui se derrama na presença de Deus, confessando os seus pecados. Comentaristas bíblicos chegam a dizer que após esse profundo arrependimento de Davi, aí sim, ele passa a ser considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas tudo isso começou
quando ele, de fato, confessou, reconheceu os seus pecados. E é isso, meu irmão, minha irmã, que aquele que entende que Cristo é o Salvador precisa fazer também. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que necessitamos da graça de Deus, que necessitamos da misericórdia do Senhor, que se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos perdidos. Nós precisamos estar diante de Deus, rasgar os nossos corações e clamar: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque, meu irmão, minha irmã, a queda fez isso. Quando os nossos representantes, Adão e Eva, pecaram, o pecado e a morte entrou no mundo. E agora toda a raça humana está debaixo do pecado. Agora toda a raça humana é aquilo que a teologia reformada ensinou, um ser depravado. Ele precisa urgentemente do perdão e das misericórdias do Senhor. Davi é esse homem, é esse ser depravado, que diante da confrontação que ele teve através do profeta Natã, ele agora reconhece que precisa se confessar, que precisa pedir perdão ao Senhor, para que ele volte a ter a alegria da comunhão com Deus. Então esse é um texto extremamente profundo, onde confronta você e a mim com os nossos pecados. E diz para mim e para você que nós precisamos confessar os nossos pecados. Mas o texto não para por aqui. Há um segundo ponto que eu quero destacar aqui. Primeiro, eu falei sobre o reconhecimento do pecado, nos versos de 1 a 6. E agora, o segundo ponto é a necessidade da purificação. Versículos 7 a 9 é o que Davi fala sobre isso. Davi diz assim: purifica-me. Veja como ele começa: purifica-me como com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e tornarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que os ossos que esmagaste exultem. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Percebam, meus irmãos, que Davi pede: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Irmãos, hisopo é uma planta que era utilizada em rituais de purificação. No Antigo Testamento, o hisopo era usado para aspergir sangue como parte do ritual de purificação dos pecados, conforme diz o texto de Levítico, capítulo 14, versículos 4 a 7. Na crucificação, meus irmãos, de Jesus, uma esponja embebida de vinagre foi oferecida a Jesus, num caniço de hisopo, conforme diz João, capítulo 19, versículo 29. O hisopo também simboliza a humildade e a purificação. Então aqui nos versos 7 a 9, aponta para Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ceia do Senhor
nos lembra que fomos purificados, não por obras, mas pelo sangue de Cristo. Ao participarmos da ceia do Senhor, proclamamos que Cristo é o nosso perdão. Que somente em Cristo você pode ser perdoado. Que somente através do que Cristo fez por você na cruz, você pode se achegar à mesa da comunhão, à mesa de Cristo. Somente assim, que eu e você possamos chegar aqui e participar do sacramento da ceia. Porque Cristo foi na cruz. E através do que Ele fez por você, você então ganhou o perdão. O amor do Senhor é tão grande que antes de você demonstrar qualquer amor por Ele, Ele já havia te amado. E Ele amou você, amou a mim, quando todos nós aqui éramos inimigos dele. É o que o apóstolo Paulo diz. Se não fosse esse ato soberano da Trindade, fazendo você, enviando o Filho para morrer por você, e o Espírito Santo para convencer que você é pecador, que você precisa de Jesus Cristo, todos nós aqui estaríamos perdidos. Todos nós aqui não teríamos condições alguma de nos achegarmos à presença do Senhor. Davi, meus irmãos, reconhece esse pecado nele. Davi reconhece o que ele fez não agrada a Deus. E é por isso que ele, nesse coração quebrantado, esmagado, ele começa dizendo assim: purifica-me. Me purifica. E eu ficarei limpo. Lava-me e me tornarei mais alvo que a neve. E ele diz mais, no verso 9: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Veja que são palavras fortes, duras, palavras de contrição, palavras de alguém que está realmente arrependido do que fez. Aqui, no Salmo 51, você não encontra palavras de remorso, mas você encontra a palavra de um homem que, de fato, entendeu o perdão do Senhor quando confessou de maneira sincera o seu pecado. E é assim, meus irmãos, que o Senhor também espera de nós. É assim que o Senhor quer também, que eu e você coloquemos o rosto no pó e clame: Senhor, me purifica. Senhor, lava-me. Senhor, esconde o teu rosto dos meus pecados. Senhor, apaga as minhas iniquidades. Esse é o Deus Todo-Poderoso. A pessoa de Jesus Cristo, que pode realizar esse milagre. Tem pessoas que pensam que milagres são apenas aquilo que o Senhor pode fazer na questão de restaurar coisas. Eu estou doente, estou com uma enfermidade, o Senhor vai e me cura. Amém. É um milagre. Mas o maior milagre que a Bíblia apresenta para nós, meu irmão e minha irmã, é transformar você. É mudar a sua vida, mudar o seu caráter. É fazer você nascer de novo.
É dizer no mais profundo do seu coração: os teus pecados estão perdoados. Esse é o maior milagre que o Senhor pode fazer. É dar vida para quem está morto. É dar vida, é chamar aquele que se encontra morto espiritualmente. Davi estava nessas condições, quebrado, humilhado, porque o pecado dele gerou a morte de uma outra pessoa. Davi traiu o seu homem de confiança. Tudo isso porque ele tirou os seus olhos do Senhor para olhar e fixar os seus olhos no pecado. Quando eu e você tiramos os nossos olhos, o foco do Senhor, e olhamos para outra coisa que não leva você à adoração a Deus, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que você vai cair. Vai cair. Por isso, meu irmão, minha irmã, a nossa vida é uma vida diária de uma luta entre a carne e o espírito. É por isso que nós precisamos estar todo o tempo consagrando as nossas vidas. Senhor, me fortaleça. Senhor, renove as minhas forças. Senhor, me ajude a seguir em frente. Senhor, não deixe que eu seja seduzido pelos meus desejos. Porque senão, você vai cair. É o que aconteceu com Davi. E é por isso que o Senhor envia um profeta, o profeta Natan, e vai confrontar Davi. E ao confrontar Davi, ele então reconhece que está sendo confrontado pelo próprio Deus. Mas o texto, irmãos, continua. O terceiro e último ponto que eu quero destacar aqui. Primeiro, eu falei sobre o reconhecimento do pecado, versos de 1 a 6. Depois eu falei sobre a necessidade da purificação, versos 7 a 9. E agora, nos versos 10 a 19, a renovação pelo Espírito e o testemunho. É isso que esses versos finais vão tratar. Verso 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença. Não me tires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te agradas de sacrifícios, senão eu hoje ofereceria, não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios a Deus consistem em um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, de acordo com a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás
dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Percebam, meus irmãos, que Davi pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalado. Irmãos, o perdão não é apenas cancelamento de culpa, mas também transformação de vida. A santificação é obra do Espírito em nós, fruto da justificação. Ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, pedimos não só perdão, mas também transformação contínua pelo Espírito Santo. É o que Davi pede aí no verso 19, quando ele diz desta forma: então te alegrarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Meus irmãos, o arrependimento verdadeiro gera fruto, testemunho, serviço e culto sincero. Davi entende que sacrifícios sem coração quebrantado não agrada a Deus. É por isso que Davi, mesmo sabendo do seu pecado e da necessidade que tinha de perdão e restauração que só podiam vir de Deus, se antecipa e anuncia o que ele vai fazer. Aí no verso 13, desta forma ele diz: então ensinarei aos transgressores, aos teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi, meus irmãos, quer dar o seu testemunho e usar sua própria experiência de arrependimento e perdão como meio de instruir os outros. Este ensinamento não é apenas teórico, mas um testemunho pessoal da fidelidade de Deus ao restaurar os que se arrependeram. Meus irmãos, a ceia do Senhor nos chama a viver em gratidão e obediência. Quem participa da mesa de Cristo deve viver como testemunha de Cristo no mundo. Examine-se a si mesmo antes da ceia. Reconheça seu pecado. Não com medo servil, mas com quebrantamento sincero. Confie na graça de Cristo. O sangue de Cristo é suficiente para purificar até os pecados mais profundos das nossas vidas. A ceia, meus irmãos, não é um ritual vazio, é meio de graça. A ceia é alimento espiritual para vivermos em santidade. Na ceia do Senhor, celebramos que o sangue do Cordeiro, que é Cristo, foi derramado para a nossa purificação e agora somos chamados a viver renovados pelo Espírito Santo. O Salmo 51 nos mostra que só podemos nos aproximar da mesa do Senhor com o coração quebrantado, reconhecendo nossa
indignidades, mas confiando no perdão que temos em Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, participaremos da ceia não apenas como um rito, mas com comunhão verdadeira com Cristo, com a certeza que Ele perdoou o meu e o seu pecado e agora chama você para se aproximar da mesa e se alegrar na ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.